Nossa videoaula irá abordar os flagelados ou os mastigóforos, um subfilo dentro do reino protista. Antes de falarmos sobre eles, vamos dar algumas características em geral do reino, para depois nos aprofundarmos no assunto principal. Os protozoários são micro-organismos eucariontes que geralmente são unicelulares e heterotróficos, ou seja, não produzem seu próprio alimento, portanto precisam se alimentar de outros seres vivos. Os protistas podem ser de vida livre ou parasitas, podendo realizar relações mutualísticas com invertebrados e vertebrados ou causar doenças. Como a maioria dos indivíduos do reino são aquáticos, vivem no plâncton e se dividem em dois grandes grupos, o fitoplâncton e o zooplâncton, sendo o primeiro fotossintetizante e o segundo heterotrófico. Podem se reproduzir sexuadamente, mas sua maioria se reproduz assexuadamente através da divisão binária e divisão múltipla. Além disso, o reino dos protistas é um grupo polifilético, isto é, um grupo que não inclui um ancestral comum de todos os indivíduos integrantes. Agora vamos começar a falar dos flagelados, dos seus subfilos e de algumas doenças. Existem dois tipos de digestão, a extra e a intracelular. Nos protozoários, a digestão do alimento é efetuada no interior da célula, caracterizando o processo de digestão intracelular. De modo geral, a partícula é englobada por pinocitose ou fagocitose, sendo então digerida no interior de vacúolos através das enzimas lisossômicas. Os flagelados se reproduzem normalmente por bipartição divisão binária longitudinal, onde outro flagelo é criado a partir do núcleo e então realiza movimento natatório na direção oposta ao outro flagelo, facilitando a fissão enquanto o núcleo é dividido entre os dois flagelos, criando assim uma cópia do indivíduo. Algumas espécies apresentam reprodução sexual através de singamia, ou seja, a fusão de dois gametas produzidos por meiose. Então, já não seria um clone do indivíduo original, e sim um completamente novo. Os flagelados se locomovem por meio de flagelos. Geralmente há um ou dois flagelos, mas os indivíduos de algumas espécies podem apresentar dezenas de flagelos. Existem dois tipos de respiração de protozoários flagelados, a aeróbica e a anaeróbica. A aeróbica é praticada pelos de vida livre, que só acontece na presença de oxigênio, e a anaeróbica é praticada pelos parasitas na ausência de oxigênio. A osmorregulação é realizada em protozoários de água doce, por um vacúolo contrátil que elimina a água que entra no meio hipotônico externo por osmose. O filo dos euglenozoas é grande e é composto pelos euglenoides e pelos cinetoplastídeos. A maioria dos seus integrantes é pequeno, mas alguns podem chegar a medir 500 micrômetros. Geralmente habitam um ambiente aquático, sendo 2/3 das suas 1000 espécies marinhas e de água doce, heterotróficas e incolores, enquanto 1/3 é fotossintetizante e verde. Podem ser de vida livre ou parasitas, e podem causar doenças que podem afetar o ser humano e até mesmo animais domésticos. Suas espécies mais conhecidas são o peranema, que é heterótrofo e incolor, e a euglena, que é autotrófica e verde. Os membros desse filo possuem um corpo alongado com uma invaginação, formando um reservatório na extremidade anterior do corpo. As espécies heterotróficas apresentam na base do reservatório o citóstoma. É um poro permanente na membrana celular, onde entram partículas de alimentos que passam pela citofaringe e depois são depositadas em vacúolos digestivos. A maior parte dos heterotróficos se alimenta de organismos menores, geralmente bactérias. Nos peranemas, por exemplo, seus dois flagelos são longos, um deles se arrastando para trás e pode ser utilizado para capturar alimento ou para se prender em alguma coisa por algum tempo. O outro flagelo, que é utilizado exclusivamente para a locomoção, pode ter um diâmetro até 5 vezes maior e é enrijecido ao longo de quase toda a sua extensão, por conta do bastão paraxial. As espécies fotossintetizantes apresentam cloroplastos, perdem o citóstoma e criam manchas oculares sensíveis à luz no lugar. Seus cloroplastos estão pigmentados similarmente ao das plantas, com clorofila A e B, o que sugere que podem ter sido adquiridos através de uma incorporação de uma alga verde. Além disso, tomando como exemplo a euglena,
possuem um dos flagelos muito curtos, chamados de não emergentes, e o outro, longo. Todos os membros desse filo possuem mitocôndrias com cristas discoides. A reprodução desse filo é a divisão celular com mitose fechada, e não se encontrou nenhum exemplo de reprodução sexual nesse grupo. Os cinetoplastídeos têm 600 espécies conhecidas e sua maioria é parasita. Existem espécies que podem ser encontradas em solo onde se alimentam de bactérias, e é nessa classe em que estão os protozoários causadores da doença de Chagas e da leishmaniose. Além de compartilharem de características em comum, como o bastão paraxial flagelar com os euglenoides, possuem cinetoplastos, um grânulo que contém DNA que fica localizado nas mitocôndrias, uma característica própria apenas dos cinetoplastídeos. Filo Coanoflagellata. Os coanoflagelados são um táxon de protistas aquáticos, podendo habitar em ambientes marinhos ou de água doce. São formados por uma célula arredondada que tem num dos polos um flagelo rodeado por um colar de microvilosidades. O flagelo provoca uma corrente de água e o colar filtra as partículas nutritivas, que são depois ingeridas por fagocitose. As 600 espécies de coanoflagelados conhecidas são todas formadas por células muito pequenas, que podem viver isoladas, livres ou sésseis, também podendo formar colônias. Possuem em geral um revestimento celular de celulose e outros glicídios complexos, embora haja células nuas e outras envolvidas por uma teca rígida. Apenas se conhece a sua reprodução por fissão binária. Há aproximadamente 4.000 espécies descritas de dinoflagelados, muitas das quais são conhecidas apenas como fósseis. Esses protistas são comuns em todos os ambientes aquáticos, mas cerca de 90% de todas as espécies descritas são planctônicas nos mares do mundo. Aproximadamente metade das espécies viventes de dinoflagelados é fotossintética, e essas são produtoras primárias importantes em muitos ambientes aquáticos. Os dinoflagelados planctônicos ocasionalmente sofrem surtos periódicos de crescimento populacional e são responsáveis pelo fenômeno conhecido como maré vermelha. As marés vermelhas não têm nada a ver com as verdadeiras marés e muito raramente são vermelhas. Uma maré vermelha é simplesmente uma faixa ou área de água oceânica sem cor, pela presença de bilhões de dinoflagelados. Durante uma maré vermelha, a densidade desses dinoflagelados pode ser tão altas quanto de 10 até 100 milhões de células por litro de água do mar. Um dos dinoflagelados é mantida por alvéolos sob a superfície da célula e por uma camada de microtúbulos de sustentação. Em alguns, os alvéolos são preenchidos com polissacarídeos, tipicamente celulose, e esses dinoflagelados são conhecidos como tecados ou encoraçados, e os que têm alvéolo vazio são conhecidos como atecados ou nus. Os flagelos possuem dois flagelos que lhes permitem locomoção. Um dos flagelos é o transversal, com uma fileira de filamentos finos, dá a volta na célula dentro de um sulco ou cintura. Quando ele bate esse flagelo, faz com que a célula gire sobre si mesma, e isso impulsiona através da água em espiral. O segundo é o flagelo longitudinal. Tem duas séries de filamentos e também se acomoda em um local da superfície da célula. Os dinoflagelados exibem uma grande variação de modos alimentares. Muitos são tanto autotróficos como heterotróficos. Aproximadamente metade das espécies atuais são fotossintetizantes, mas mesmo a maioria dessas são heterotróficas em algum grau e alguns dinoflagelados com cloroplastos funcionais podem trocar inteiramente para a heterotrofia na ausência de luz suficiente. A reprodução dos dinoflagelados pode ser assexuada como sexuada. A reprodução assexuada é por fissão binária ao longo do plano longitudinal, e a reprodução sexuada ocorre em alguns. A meiose envolve duas divisões, uma logo após o núcleo de um par de gametas se fundirem e outra após a célula passar por um período de latência.